Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que eu sou carente da graça de Deus, como sempre, em especial nesse momento, e das orações dos irmãos. E eu queria aproveitar esse momento também para agradecer os irmãos, que demonstraram tanto amor, tanta bondade no Senhor, a meu respeito, por mim. E como os irmãos puderam ver, eu tive quase 3 meses fora. Irmãos, eu tenho pensado muito assim, como Deus trabalha nas circunstâncias da nossa vida. E eu voltei dizendo assim, se Deus não fizer mais nada, Ele já fez tanto que eu só tenho que agradecer. Primeiro, segundo o Étrio, para ir para aquele hospital é muito difícil. Ele falou que o próprio tio dele, ele tentou e a primeira consulta demorou 4 meses. E depois tem toda de passar de um médico para o outro, de um médico para o outro. E aconteceu o contrário. Com 4 meses eu já estava lá dentro do hospital. Então ele falou assim, a Kênia falou assim, na história da gente aqui, a gente não viu sequer um caso semelhante. Demora. E para provar isso, uma irmã aqui de Patos estava lá em Brasília, quando eu estava, assim que eu operei, e ela foi me visitar, e a casa que ela estava, o irmão é militar. Aí o irmão foi lá e ele perguntou se eu era militar. Ela falou, não é militar. Ele falou assim, mas tem 4 anos que eu estou esperando uma cirurgia para minha esposa, e a cirurgia não sai. Irmãos, porque o Senhor sabe. Então eu quero agradecer muito os irmãos pelas orações, por apoio tão expressivo a mim. E eu tenho meditado, irmãos, que nós vivemos muitas vezes cheio de altos e baixos na nossa vida cristã. E que as nossas circunstâncias não deviam e não devem ditar para nós como nós servimos a Deus. Nós somos muito dependentes da circunstância. Se as coisas estão boas, nós levantamos a mão e pulamos e saltamos e glorificamos e a bênção. Agora, se não está bem, nós temos tendência de... O nosso trabalho para o Senhor depende da nossa circunstância. Nós vivemos assim, eu também. Mas deveria ser diferente. As circunstâncias, boas ou más, e as boas também, porque tem pessoas que se perdem quando tudo está mal, outros se perdem quando tudo está bem, porque as coisas estão bem, então não precisa de servir a Deus, mas nós precisamos servir a Deus todos os dias, porque nós estamos aqui por pouco tempo, nós não vamos ficar aqui por muito tempo, nós ficamos por pouco tempo. Eu quero lembrar os irmãos, o que está lendo com os irmãos, 1 Coríntios, capítulo 5, 15. Obrigado. As crianças podem subir para a salinha. Ficaram todos alegres. Pensaram que estavam de castigo. Irmãos, Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 58, ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu queria pensar que, embora não vai ser esse texto que a gente vai se deter, só que pensar isso aqui, firmes, inabaláveis sempre. Corrobora com o que eu estou dizendo, que nós precisamos estar diante de Deus pedindo graça a Ele,
que a nossa vida cristã não dependa do tudo bem. Não dependa se a saúde está boa. Não dependa se eu não tenho esse, não tenho aquele problema. Paulo está dizendo aqui, sede firmes, inabaláveis. E o que ele diz mais? Sede firmes, inabaláveis, sempre abundante. O que é abundante? Abundante é aquilo que sobra, aquilo que é farto. Quer dizer, eu posso fazer com 10, mas eu não vou fazer com 10, vou fazer com 30. Eu não vou. Então ele está dizendo para ser firmes, inabaláveis e abundantes. Quando foi que nós vivemos de maneira abundante para o Senhor? Quando foi que nós servimos ao Senhor de maneira abundante? Não, sempre estamos dependendo da circunstância. Irmãos, e eu passei hoje em dia meditando numa palavra, eu vou convidar você para você abrir em 2 Reis capítulo 5, uma passagem muito conhecida. Mais ou menos 800 anos antes de Cristo. O fato que acontece aqui no capítulo 5, de 2 Reis. Ora, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dara vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Então nós vemos aqui uma história que tem dois personagens principais, vamos dizer assim. Primeiro, um general, um comandante do exército, um ministro da guerra, coisa assim. E era um homem respeitado, porque o Senhor tinha dado vitória. Por que agora? Mas como o Senhor tinha dado vitória se ele era da Síria? Porque Deus é o Deus de toda a terra. Todas as vitórias que tenhamos é dele. E Deus então deu vitória à Síria. A Síria e Israel viveu um período assim de paz, de cooperação, e de vez em quando as coisas atrapalhavam. E agora aqui então surge nessa história um homem, autoridade nacional, respeitado, conhecido. Se fosse no contexto de hoje, os jornais estampariam o seu nome sempre. Ele era um homem de muita estima do rei. Você vai ver quanto o rei estimava esse homem. E a Bíblia diz então que aí as coisas mudaram, a paz não durou, e a Síria fez guerra contra Israel. E disse aqui, e levaram cativa uma menina. E essa menina foi levada para a casa daquele general. Meus irmãos, um famoso, nós sabemos o nome, já sabemos que era de estima fora do normal. E a menina, nem o nome sabemos. Não sabemos de que família, não sabemos de que tribo ela era. Mas diz aqui a palavra que, olha só, e essa menina ficou não sei por quanto tempo. Agora veja o versículo 3, diz assim, e ela, disse ela à sua senhora. Então ela foi levada para a casa do comandante. Imagino, prisioneira de guerra, num outro país, longe dos pais, longe da família, longe da pátria, falando do outro idioma, numa casa que ela era apenas escrava. Irmãos, mas essa menina tinha uma grande diferença. Ela tinha Deus, ela conhecia o Deus de Israel. E a Bíblia diz então que ela disse ela à sua senhora. O que uma pessoa nessa circunstância tem para falar?
O que uma pessoa que está fora do país, pensa nas guerras agora, né, que a gente tem visto falar de maneira muito triste, a Ucrânia, milhares, centenas de milhares de jovens perdendo a sua vida, né? E assim, e essa menina nessa situação, devia estar de angústia, tristeza, chorando todo dia, angustiada, pensando, cadê meus pais? O que foi feito dos meus irmãos? O que foi feito do meu pai? Onde está meu pai? Irmãos, então, eu estou imaginando como uma pessoa que viveu tantos anos sem ter o que nós temos da palavra. E o que essa menina vai falar para a sua senhora? Imagina, ela devia estar na depressão, devia estar precisando de psicólogo, de sessão todo dia. E o que ela diz para a sua senhora? Ela disse, olha, tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aquela menina chega com tanta convicção, ela falou, talvez, vai lá, quem sabe? Não, ela diz, ele, vai lá. Se o meu Senhor for diante do profeta, que está em Samaria, ele restaura. Irmãos, lepra não tinha cura. Era uma doença, né, que condenava. Se fosse no caso de Israel, esse homem nem teria esse cargo, porque ele não poderia nem estar junto com a sua família. Mas aquela menina chegou para aquela mulher, ao invés de ela dizer assim, ai, que bem, quando alguém... Eu não sei o tempo que durou, o tempo que passou, mas essa menina teve a confiança, a postura dela ali naquela casa, o caráter dela ali naquela casa, a maneira dela viver, convenceu aquela mulher que ela era verdadeira. Irmão, eu fico pensando como tem sido a nossa convivência com as pessoas. O que nós passamos para as pessoas quando nós convivemos lá no seu trabalho, né, nos seus vizinhos. O que os vizinhos pensam de nós? O que os vizinhos veem em nós? Eu fiquei triste, se alguém me contou, que uma pessoa que está numa escola há muito tempo, uma chegou e falou, fulana, disse que você é crente? A menina virou e falou, sou. Uai, mas não sabia. Você é crente? Você não parece, não. Aí a menina virou e falou assim, ah não, mas você me ofendeu muito. Você, então, desculpa, mas que é verdade, é verdade. Você não parece ser crente. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que o nosso caráter fale para as pessoas quem é o nosso Deus. Que a nossa convivência diga para as pessoas que o nosso Deus pode. Esse homem que, apesar de todo glamour que reunia, termina o versículo dizendo, ele era tudo isso, mas era leproso. Tinha um problema. Sabe o que fala para mim? Irmãos, as pessoas podem estar onde estiverem. Elas podem ser quem elas são, mas elas têm um problema que só Deus pode resolver. E eu e você conhecemos o Deus que pode resolver. Aquela menina falou com tanta convicção que aquela mulher deve ter pensado, gente, é verdade, só pode ser verdade. Quando eu olho para essa pessoa, tudo que eu vejo nela que é verdade. E a mulher então fala para o marido. E o marido, um general, um homem famoso, ele creu também. De repente ele não falou, não, essa menina está conversando fiado, isso é bobagem, não é isso não. Não, o testemunho daquela menina, o caráter, a postura dela, convenceu o patrão que ele era. Que era verdade o que ela falava. E a Bíblia diz então, olha, então Naamã disse ao seu senhor no versículo 4, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Eu imagino que ele falou e ele deve ter dito tudo quanto aquela menina representava. Irmãos, eu estou pensando como nós precisamos, irmãos, ter um testemunho que fala primeiro para as pessoas. Não adianta a nossa palavra, não adianta o nosso discurso, se a nossa vida não condiz. Não adianta nós dizermos que somos cristãos e que vamos, então reunimos, vamos à igreja e fazemos isso, se a nossa vida no dia a dia fala outra coisa. Mas aquela mulher ficou convencida. E ela falou para o marido não duvidou, e outra fala isso para o rei. Olha só. Falou para a esposa falou para o marido, agora o marido vai lá no palácio e fala para o rei, olha, tem uma serva, uma menina, diz que era uma menina. Imagino que não era talvez, vamos pensar, 17, 18 anos. E aquele
O homem deve falar, mas escuta aqui, por que você acredita? Eu estou imaginando, por que você acredita que isso é verdade? Não, ela falou com muita convicção. Ela falou que se eu for lá, eu vou ser curado. E a Bíblia diz então, que aquele rei, olha só, respondeu o rei da Síria, o versículo 5, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, olha a carta que o rei falou, que o rei deu para ele. Logo em chegando esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que eu cures dessa lepra. Olha, o homem estava bem recomendado. Eu estava olhando, essa quantidade de ouro aqui, 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro. Sabe quanto que o ouro está hoje? R$ 397,90. O grama. Você sairia daqui, eu imagino a comitiva que foi com esse homem, porque um ouro desse, 72 quilos de ouro, você sairia com 1 quilo de ouro daqui para Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro, assim, né? Olha, 72 quilos de ouro e uma carta, e 350 quilos de prata, está garantido. O rei pensou, não, vai chegar lá e vai acontecer mesmo. Não, com isso, levando prata, levando ouro e uma carta, ele pensou, ao chegar lá, eu vou ser muito bem recebido. Meus irmãos, eu estou pensando, quantos estavam com ele? Porque para guardar um ouro desse, para sair de um país para o outro levando um ouro desse, a comitiva dos mais importantes foi. Eu imagino aquela menina sabendo, olha, o Naamã, a mulher, a esposa, deve ter falado, olha, se você falou, e nós estamos muito felizes com o que você falou, e Naamã já está para lá. Ele já foi encontrar, ele já foi lá procurar o profeta. Meus irmãos, eu estou pensando o que aquela menina sentiu no coração quando aquela mulher falou com ela. Já foi, ela deve ter sentido uma alegria muito grande. Ganhei, né? Estou ganhando. Eu estou ganhando esse povo Deus vai fazer esta obra. O que acontece? A Bíblia diz então que quando aquele homem chegou lá e entregou a carta ao rei de Israel, o rei de Israel rasgou a roupa, desesperado. Olha, esse homem está procurando ocasião contra mim, mandar alguém para eu curar de lepra. Ele diz, porventura eu sou Deus, que posso dar vida e posso tirar a vida de alguém? Não, esse homem está procurando uma ocasião para nos atacar de novo. Meus irmãos, eu penso, mas ele não disse assim, olha, eu não posso não, mas tem um profeta. Tem alguém aqui que eu vou chamar. Estou pensando, aquela menina tinha mais experiência com Deus. Ela tinha mais fé do que o rei. E quando a notícia abalou, o rei falou isso e certamente não saía para lá para dar resposta. Não diz que ele foi lá e falou. Falou, olha, eu não posso não. Parece que silenciou todo mundo, ficou todo mundo calado, e a notícia chega lá para Eliseu, e Eliseu diz assim, manda esse homem vir. Manda ele vir a mim, e ele vai saber que há profeta em Israel. Meus irmãos, esse mundo está precisando de profeta que fala da parte de Deus. Os problemas deste mundo não têm solução no reino deste mundo. Nos governantes desse mundo não tem solução, mas o Deus que eu conheço, você conhece, tem. E a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Todos os problemas que tem assolado a nossa nação é falta de Deus. Mas eu fico pensando, se nós somos sal da terra, se nós somos luz do mundo, o que nós temos feito? Pedro vai dizer aqui na sua carta, olha só, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso tudo. Mas não parou por aí. Para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, como igreja do Senhor, nós temos
algo para fazer. Esse mundo está esperando, esse mundo está precisando de ver o Deus que nós servimos. Esse mundo está precisando de mensagem da parte de Deus. Ele falou: manda esse homem vir a mim. E ele vai saber que há profeta em Israel. Então aquele homem foi, a Bíblia vai dizer que Naamã foi esperançoso. Alguém chegou para ele e falou assim: olha, vai, o profeta está te chamando, o profeta está dizendo que é para você ir lá. Alguém da parte do rei deve ter chegado e falado: olha, vai lá, porque agora o rei diz que o profeta está dizendo para você ir. Interessante que Eliseu não foi ao homem. O homem, Naamã, é que foi. E aquela comitiva toda chegou. A Bíblia diz então que Eliseu disse para ele assim: olha, vai agora, é o seguinte, você vai lavar no Jordão. Você vai 7 vezes, você vai se banhar no Jordão. E você vai ficar curado. Meus irmãos, convicção de que fazendo a vontade de Deus acontecem as coisas. Olha só, imagina bem, parece uma coisa sem nexo, lavar num rio e ficar limpo da lepra. E aquele homem então pensou: mas espera aqui, esse homem não vai vir falar comigo? O orgulho supitou, esse homem não vem. Diz que ele falou assim: olha, eu pensei que ele ia sair, ia invocar o Deus dele, ia pôr as mãos sobre a minha lepra, e ele não faz isto. O que acontece? Ele falou: não, vamos voltar. Ele disse: os rios de Damasco são muito melhores, eu não poderia me lavar neles. Irmãos, não pode ser como o homem natural quer. O homem natural não compreende as coisas de Deus, que parece loucura. Aí que aqueles seus amigos disseram para eles: olha, rei, olha, senhor, Naamã, general, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor faria. Por que o senhor não vai fazer essa? Vai. Então, e tinha que lavar 7 vezes ainda. Não era uma vez só. Eu estava pensando, meus irmãos, o homem tenta chegar a Deus com seus recursos, sua maneira, mas olha só, prata e ouro. Mas a Bíblia diz que não é com prata e nem com ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus. Só pode ser limpo quem for lavado. É o que Deus faz conosco, Ele nos lava. Coríntios, Paulo vai dizer, né, escrevendo a sua carta 1 Coríntios, e ele fala da imoralidade, da mentira, da desonestidade, da perversidade. E ele diz: é o que alguns de vocês foram, mas foram lavados, foi purificado. Irmãos, nós estamos aqui porque o Senhor nos lavou. E Ele quer nos lavar cada dia. 7 vezes, 7 é o número completo, é o número, alguns dizem, da perfeição. Irmãos, Deus quer que nós sejamos lavados. Esse mundo está sempre para sujar, mas a graça de Deus é sempre para lavar. Diz que aquele homem mergulhou 7 vezes, ele foi, e quando aqueles homens falaram aquilo, ele humilhou, diz que é o seguinte: ele mergulhou 7 vezes, e quando fez isso, a sua lepra foi totalmente curada. Irmãos, obedecer a Deus é a melhor coisa que tem. Muitas vezes nós não entendemos o processo de Deus. Muitas vezes, mas eu quero dizer uma coisa, meus irmãos, Deus quer na circunstância da nossa vida glorificar o seu nome. Quando nós estivermos passando por uma tribulação, você pensa assim: Deus está permitindo isso. Isso vai glorificar o nome do Senhor. Paulo diz assim: quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Irmãos, a nossa vida aqui é muito passageira. A nossa vida é muito ligeira. Nós devíamos estar pensando que o nosso objetivo aqui não é você adquirir isso, tudo bem, que haja prosperidade, que haja tudo, mas a nossa principal função aqui é glorificar a Deus.
Nós estamos aqui para glorificar a Deus, independente do que acontecer. Eu fiquei maravilhado essa semana, eu conheço um casal que saiu do Brasil em 74. Ele tinha 20 anos e a esposa tinha 19 anos. Saiu em 74 e morou na África, morou nesses países muçulmanos. E eles estão no Brasil agora, eles vieram para o Brasil e ficaram, olha só, ela teve um câncer. Ele está com 71 anos, ela com 70, mas eles estão fortes. E eles vieram para o Brasil para ela tratar de um câncer. Ela deu câncer nos ossos, olha, lá no Nordeste. E ela disse então que estava andando de muleta. E ela foi ao médico, o médico falou assim, olha, só vai andar de muleta, depois só vai precisar de cadeira de roda, depois só vai ficar numa cama. E ela pensou, não, eu não vou. O meu Deus não vai deixar. E ela estava num shopping, andando de muleta. Uma senhora encontra com ela e falou assim, mas você está de muleta? Ela desistou, falou, mas Deus me manda falar uma coisa com você. E aquela mulher não sabia que o médico tinha falado com ela, ela tinha saído do consultório e o médico falava aqui com ela. A mulher falou assim, olha, Deus me manda dizer para você que você não vai andar de muleta, você não vai precisar de cadeira de roda, você não vai ficar numa cama, porque você está curada. Irmãos, aquela irmã foi curada. Deus está, irmãos, trabalhando nas circunstâncias da nossa vida. Quando você estiver numa circunstância difícil da sua vida, saiba, Deus está trabalhando aqui. Deus está trabalhando nessa situação. Nós devemos olhar a circunstância como uma oportunidade da glória de Deus manifestar. Só vai ter milagre se tiver dificuldade. Se não tiver impossibilidade, não precisa de milagre. Deus trabalha. Eu vejo então essa menina que devia estar angustiada, devia estar depressiva, devia estar chorando. Ela entendeu perfeitamente que Deus estava trabalhando na vida dela para fazer a sua obra naquela casa. Meu irmão, eu quero que nesta noite Deus fale forte ao seu coração. Que toda circunstância que você esteja passando, Deus está trabalhando para o nome dele ser glorificado. Deus está trabalhando na vida dos seus filhos, para o nome dele ser glorificado. Nós não devemos aceitar a situação, isso é para piorar. Não é, por mais difícil que pareça, vai melhorar, porque Deus faz perfeito todas as coisas. Imagina bem, um general, uma escrava. Sabe o que eu vejo aqui? Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas loucas para confundir a sábia. E agora, aquele homem chega para Eliseu e diga assim, olha, eu trouxe um presente para você. Eliseu falou, não. Imagina bem, 72 quilos de ouro. Dá mais ou menos 28 milhões no dinheiro de hoje. Os apóstolos da internet não perderiam essa de jeito nenhum. Os apóstolos que nós vemos na internet aí, não ia rejeitar. Irmãos, a graça de Deus é maior do que tudo. O dinheiro pode te dar conforto, o dinheiro pode te dar isso, pode dar aquilo, mas nada melhor do que a graça de Deus. E Eliseu tinha a graça de Deus. Se você tem a graça de Deus, ainda que você tenha passado tribulação, provação, não queira trocar essa graça em troca de nada. Não queira negociar o que você tem de Deus pelo que o mundo pode te dar. O mundo estava dizendo para Eliseu, toma isso aqui. Eliseu falou, não, eu não quero, eu não preciso. Já pensou? Olha, 72 quilos de ouro, 350 quilos de prata. E Eliseu disse que não. E agora, irmãos, eu fico pensando, o milagre falou. A postura daquela menina falou. Mas eu acho que muito grande também foi o que Eliseu fez para esse homem. Quando Eliseu rejeitou, irmãos, não vamos aceitar a oferta do mundo. O mundo pode estar te ofertando alguma coisa, mas o que o mundo está te ofertando vai ficar aqui. O que o mundo pode te dar vai ficar aqui. Eliseu disse, não quero. Mas espera aqui, olha, 72 quilos de ouro eu trouxe para o senhor, 350 quilos de prata eu trouxe para o senhor, e 10 mudas de roupa importada, de marca. Irmãos,
A graça de Deus é suficiente para nós em todo momento. Que maravilha! Eu fico pensando, o que esse homem, a impressão que esse homem teve, a impressão que esse homem teve, quando diz para ele, olha, esse ouro é seu, essa prata é sua, essa roupa é sua. Eliseu falou, não quero. Eliseu nem quis ver. E agora então, aquele homem com aquela comitiva, eu não sei se era 20, se era 30, pensa, eu imagino eles falando, escuta aqui, mas que Deus é esse, hein? Que Deus é esse que na vida desse homem, que esse homem rejeita. Esse homem rejeita o ouro. Quem é que rejeitaria isso? Irmãos, quem tem a graça de Deus não vai jamais. Quem tem a presença de Deus jamais vai trocar por as coisas deste mundo. Porque ouro e prata são corruptíveis. Ouro e prata desaparecem aqui. Eu imagino aqueles homens, agora volta lá. Veja uma coisa maravilhosa. O orgulho desse homem foi no chão. Curado da lepra. O pastor Eliseu não quer o dinheiro. Esse homem falou, esse Deus é melhor do que tudo. Esse Deus é melhor do que riqueza, esse Deus é melhor do que ouro. É mesmo, irmão, nós podemos dizer isso? Deus para você, o que significa o Deus para você? O que a sua fé tem significado para você? Quando o mundo te oferece alguma coisa, quando o mundo te traz um assédio, quando o mundo oferta alguma coisa para você, o que você pensa? Será que nós estamos resistindo a este mundo? Será que nós estamos dizendo para esse mundo que o que Deus tem para nós é muito melhor? Será que nós estamos dizendo que o Deus que nós servimos supera tudo, ainda que não tenhamos o que esse mundo tem para oferecer, nós temos muito melhor. Irmãos, eu estava lembrando daquele versículo esses dias, né? Hebreus 11, 10 e 38 diz, mas o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E aí você vai ver a quem foi dito isso. A quem foi escrito isso? A uns irmãos que uma parte venceu a força do fogo, fechou a boca dos leões, venceram reinos, mas também diz aqueles que foram apedrejados, que andaram famintos pelos montes da terra, escondendo em caverna, vestido com pele de ovelhas e de cabra. E a Bíblia diz que eram homens que o mundo não era digno. E diz lá, terminando dizendo, olha, porque Deus proveu para nós algo melhor, algo superior. Meus irmãos, nós precisamos de pensar uma coisa, nós estamos testemunhando desse Deus? Será que nós estamos cumprindo a missão que nós temos? Você acha que Deus te trouxe, Deus te salvou para fazer exatamente como você está fazendo? Para viver exatamente como você está vivendo? Ou Ele te salvou com o propósito de glorificar o seu nome? Aquele homem, acho que ele começa a conversar e dizer para aquele povo, olha, eu mudei totalmente o meu conceito e veja agora, o versículo 15, o que Naamã vai falar? Naamã vai dizer assim, olha, versículo 15 assim, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Ele vai fazer a sua profissão de fé. E pôs-se diante dele, de Eliseu, e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã, se não queres, peço que a teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício
a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor, o teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimon, que era o seu Deus, que era o Deus lá da Síria, para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão. E eu também me tenho de encurvar na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon. Nisto perdoe o Senhor, o teu servo. E Eliseu lhe disse, vá em paz. Aquele homem faz, olha, eu nunca mais vou servir o Deus da Síria. Eu nunca mais vou oferecer sacrifício ao rei da Síria. Ele falou, olha, nisso perdoa o teu servo, porque lá tem um dia lá que o meu senhor, ele dizendo, o rei vai adorar. Então ele vai encostado na minha mão, que ele já era velho, e quando ele se dobrar, eu tenho que me dobrar diante dele, mas eu não vou estar fazendo. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa, seja qual for a circunstância da nossa vida, Deus vai mudar essa circunstância se nós tivermos um propósito. Seja qual for o problema que você está passando, entregue ao Senhor, entregue na sua vida ao Senhor e diga, este problema foi para a glória de Deus. Diga, eu estou passando isso, Deus está vendo, mas isto vai resultar para a glória de Deus. Queridos irmãos, eu tenho pensado como nós temos muitas vezes falhado. Olha só, a circunstância dessa menina não era sua, não era minha. O que a vizinha sabe do nosso Deus? O que o seu patrão sabe do nosso Deus? O que seus empregados sabem do nosso Deus? O que o nosso colega de trabalho sabe do nosso Deus? Nós precisamos, eu imagino, nós vivemos, num dia de tanta facilidade. Você tem inúmeros meios de comunicar o Evangelho. Se cada crente, irmão, se cada um de nós, num ano, ganhar uma pessoa para Jesus. Você já imaginou isso? Que nós ficamos anos e mais anos e mais anos e não damos fruto. Que fruto que eu estou dizendo? De alma salva. Nós precisamos de pensar nisso. Aquela sua vizinha precisa de ouvir do seu Deus. Essa menina, ela conhecia Eliseu. Eliseu morreu, mas você conhece Jesus. Jesus está vivo. Tudo que aquela menina podia falar é de Eliseu. Você sabe tanto de Deus. Você sabe tanto da palavra. Você tem tanto conhecimento da palavra. Mas o que vai adiantar esse conhecimento da palavra se nós não falamos? Olha só, o que adianta você adquirir conhecimentos, você forma engenheiro civil, mas você nunca põe um tijolo. Você tem um diploma que podia exercer alguma coisa tão preciosa, mas se aquilo não valer para os outros, o que adianta um médico chamado Silva Arthur, se não colocar o conhecimento dele para o bem dos outros? Uma pessoa que tem um grande conhecimento em matemática, em português, em ciência, se não falar para os outros, irmãos, o que adianta? Nós temos tanto conhecimento de Cristo, se esse conhecimento de Cristo nunca chega naquelas pessoas que precisam. Nós sabemos tanto da palavra, nós temos tanto conhecimento, nós sabemos que a pessoa só é salva se crê em Jesus. Nós sabemos que a única maneira da pessoa livrar do inferno é do inferno mesmo. A única maneira da pessoa não mergulhar na eternidade sem Deus e passar eternamente no fogo do inferno é crendo em Jesus. Mas a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão se não ouvir? Como invocarão se não ouvir? E como ouvirão se não há quem pregue? Eu morava em Pinda, eu estava estudando, eu estava deitado no quarto, era 6 horas mais ou menos, era uma escola, um colégio interno, a gente
jantava 5 horas e voltava, dava uma volta no pátio, entrava no quarto e ficava conversando. E como o espaço era de quarto, não tinha 2 camas, a gente conversava. E eu estava conversando, não foi uma voz, como se eu tivesse ouvido internamente, falou, sai agora e vai lá fora. E era uma avenida, e eu saí, fiquei numa portinha pequena que dava para o acesso, para a gente sair da escola para ir para a cidade. E vi um moço, e aquele moço tinha pouco movimento. Aquele moço veio passando e eu falei com ele, oi, como é que você está? Boa noite. E aquele moço falou, boa noite. Eu comecei a conversar com ele, falei, olha, eu não sei, eu estava ali fora, eu estava ali dentro, eu senti de vir aqui fora, não tinha nada para fazer, eu queria falar para você de Jesus. Aquele moço ouviu e falou, olha, o que você me falou mudou minha vida. Eu estava pensando em tirar minha vida hoje. O que você falou mudou meu pensamento. Irmãos, pessoas estão morrendo sem ouvir de Jesus. Você sabe muito mais do que essa menina. Você sabe muito mais de Deus do que essa menina. Você sabe muito mais de Deus do que essa menina sabia. Essa menina não tinha Bíblia. Essa menina não tinha. E o conhecimento que você tem é de Cristo Jesus. Você sabe que Ele é o Cordeiro de Deus. Você sabe que Ele é o nosso sumo sacerdote. Você sabe que nele nós fomos perdoados dos nossos pecados. Você sabe que o seu nome está escrito no livro da vida. Mas o que adianta nós sabermos tudo isso, se pessoas morrem todo dia perto de nós e nós não falamos? Um dia, um moço chegou lá em Patinga, um irmão chegou na igreja e falou com o pastor, pastor, estou com um problema sério. Falou, qual o problema? Ele falou, sabe por quê? Vi um colega sofreu um acidente, caiu uma peça lá na Onze Minas na cabeça dele, e ele gritou e falou assim, olha, o hospital, o socorro é rápido lá, e ele falou, antes de me pôr nessa ambulância, chama um crente para orar para mim. Eu quero ser crente. E aquele irmão estava perto. Aquele irmão não teve coragem. Não teve coragem de orar. Falou, por quê? Falou, sabe por quê? Porque eu não dou testemunho de crente. E falou, pastor, eu estou aqui para falar para o senhor que aquele colega foi e morreu. E eu estou ouvindo os gritos dele. Meus irmãos, que Deus abra os nossos ouvidos. Que o Espírito Santo abra o nosso ouvido. Tem muitas pessoas gritando. Eu não quero ir para o inferno. Tem muitas almas gritando, eu não quero ir para o inferno. Quem é que vai falar para essas pessoas o caminho do céu? Se não é eu, se não é você. Se nós não falarmos, Jesus, certa vez, os discípulos estavam glorificando, adorando, e os fariseus falaram, manda calar. O Senhor falou, se esses calarem, as pedras clamarão. Irmãos, eu acho que tem muitas pedras clamando. Eu acho que tem muitas pedras clamando. Porque a igreja tem mantido de boca fechada. Nós temos sido testemunhas de boca fechada. Nós temos testemunha que não diz que viu, que não diz o que sabe. Meus irmãos, a Bíblia diz que todos nós vamos chegar diante do tribunal de Cristo. Isso é bonito, maravilhoso. Tribunal é para recompensa. Não, tribunal não é o lago de fogo, é sim, mas é um tribunal. É um tribunal onde nós vamos chegar e nós vamos ver as nossas obras. 1 Coríntios 3,11 diz que ninguém pode pôr outro fundamento. O fundamento é Cristo. E sobre ele construímos com ouro, com o que mais? Com prata, com pedra preciosa, o que mais? Com madeira, feno, palha. Meus irmãos, como está sendo a nossa construção? Nós estamos construindo de que maneira? Nós vamos chegar, um dia mas lá no céu não vai ter gozo. Sim, vai ter gozo.
alegria plena. Mas isso é depois disso, você vai ver isso no final de Apocalipse. Mas antes nós vamos chegar diante do nosso juiz, o tribunal de Cristo. Irmãos, e não tem desculpa diante de Deus. Não tem ninguém aqui que tem desculpa diante de Deus. Eu não sei, todos nós sabemos. Todos nós sabemos que Jesus morreu. E o pecador, por mais miserável que seja, ele tem graça. Porque a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós sabemos isso. Meus amados irmãos, veja bem. Olha, a Bíblia diz que o Senhor deu talento. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. O que tinha 5, chega e diz, Senhor, o Senhor me deu 5 talentos, eu multipliquei, está aqui os 5. Entra, servo bom e fiel, para o gozo do seu Senhor. E o outro que chegou 2, Senhor, o Senhor me deu 2, eu tenho aqui mais 2. Servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. E o outro chega e diz, Senhor, eu sabia que o Senhor é um homem severo, o Senhor colhe onde não plantou, onde não semeou. Então eu resolvi fazer o seguinte, eu enterrei o talento e aqui estou. Irmãos, qual foi a resposta? Servo mau e negligente. Irmãos, nós temos que pensar uma coisa, nós estamos edificando cada dia. Nós estamos edificando cada dia. Com o que nós estamos edificando? Prata, que fala da redenção. Ouro. Ou estamos colocando palha. Ou estamos... Porque também não é só edificar, é edificar de maneira certa. Porque muita gente vai chegar naquele dia, achar que vai ter grande... Não, era palha. Porque não fez ao Senhor. Mas que Deus nos ajude, meus irmãos, que o Senhor nos desperte. Deus está tão interessado em salvar. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. O Senhor quer salvar, Ele quer, mas os anjos não vão descer. A Bíblia diz que embora os anjos tenham ansiado isto, os anjos desejaram fazer isto, mas isso foi dado a mim e a você. Nós, pecadores perdidos, salvos por Jesus Cristo, é que temos a mensagem da redenção. É a mim e a você. Então eu quero dizer aos irmãos, como nós precisamos nos despertar. Como nós precisamos de ter sede de ver pessoas convertidas. Olha, eu estava pensando, e hoje, assim, as coisas acontecem assim de uma maneira... Quando Naamã foi para lavar, ele não questionou, mas ele podia falar, por que tem que ser 7 vezes? Por que tinha que ser 7 vezes? Sabe por que é que Deus lava é bem lavado? O Senhor faz a obra completa. Eu não sei quantas vezes você já foi mergulhado, mas você deve estar sempre, não 7 vezes, mas todo dia, mergulhado na graça de Deus, para limpar a nossa vida. Eu tenho um cunhado que ele foi criado na igreja, com os pais, na fé, mas ele nunca tinha tido uma experiência com Deus, e quando ele ficou adulto, ele foi para o mundo e pecou de todo jeito, mas ele ficou doente, e médico não resolvia o problema, e ele não sarava, até que uns irmãos foram orar por ele, e ele era oprimido, e ele foi liberto, e ele se converteu. Ele se converteu e ele ficou muito feliz. Aí o meu outro cunhado falou assim, o Nélis não está andando com o pé no chão, não. Parece que ele subiu, ele está andando nas nuvens. Porque os antigos aqui lembram que tinha gravador, que você tinha uma fita, você põe uma fita, lá para gravar. E ele então vendeu um gravador que ele tinha para esse meu cunhado. Aí o meu outro cunhado levou e experimentou e não funcionou. Voltou e falou assim, ó, o gravador que você me vendeu não funcionou. Falou, por quê? Eu fui rodar uma fita, aí falou assim, mas era música do mundo? Era. Então é por isso. Que eu consagrei ele para rodar só hino.
Eu consagrei ele para rodar só ainda, então ele não vai rodar. Ele falou, Nélis, mas espera. Ele contando para mim, falou, Gilson, mas uma coisa eu vou dizer, ele mudou realmente. Porque é o seguinte, o vizinho fez uma provocação, jogou alguma coisa no quintal dele lá, de lá para cá. Se fosse outro tempo, ele ia lá e pegava o vizinho pelo pescoço e torcia. Sabe o que ele fez? Ele levantou um muro bem alto, falou, quero ver se ele vai jogar. Irmãos, que maravilha ver uma pessoa se converter. Olha, a Bíblia diz que tem mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Eu acho que nós estamos precisando de fazer ter alegria no céu. Nós estamos precisando. Eu estou pensando, essa reuniões nos lares, que oportunidade de chamar a vizinha, de orar pela vizinha. Imagina, em cada local que está tendo uma reunião, chama a vizinha, fala, vem cá que nós vamos orar por você. E Deus vai fazer a obra. Não é você que vai curar, é Ele que vai curar. Também lá em Pinda, eu um dia saindo na rua, eu vi um homem, olha só, ia lá é perto de Aparecida, né? De Pindamonhangaba, Aparecida, você vai de coletivo. Então eu vi um homem, um rapaz, uns 28 anos assim, menos de 30 anos, aquele rapaz era mês de janeiro, um sol quente, ele estava debaixo de uma árvore, pés inchados, e eu perguntei para ele assim, o senhor está passando mal? Ele falou, estou passando mal. O que o senhor tem? Ele falou, estou exausto, estou cansado. O senhor está vindo de onde? Eu já sabia para onde que ele ia, não perguntei. Eu sabia que ele ia para Aparecida, ele era romeiro. Ele falou, senhor, estou vindo de Mariana. Ele falou, eu também sou mineiro. Tá, estou vindo de Mariana. E falou, sabe, eu estou indo cumprir uma promessa. Porque aconteceu um fato, eu me envolvi com uma pessoa, e depois disso, separei da minha esposa e a gente não combina, embora a gente goste muito, mas não tem jeito, aí a gente volta e promete, e sai briga, e eu estou indo para Deus, para a Senhora da Aparecida, perdoar esses meus pecados, para a gente restaurar o casamento. Irmão, eu comecei a falar da salvação para aquele homem, comecei em Isaías 53, Ele tomou sobre si os nossos pecados. Falei, o senhor não precisa fazer sacrifício, não. Jesus já fez. E uma hora eu fiz uma pausa assim, ele falou assim, não, continua falando. Eu falei. Aquele moço creu no Senhor. Eu levei para a escola. Lá na escola a gente era 80 alunos, né? Então tinha manequim para todo mundo. Ele estava sujo. Então arrumamos uma roupa para ele. Ele tomou banho. Ele jantou. E ele creu no Senhor, e quando a gente orou por ele, ficou possesso, e ele foi liberto. Eu falei, o que você sentiu? Ele falou, eu senti uma coisa ruim saindo de mim. E ele falou assim, olha, vocês me dêem dinheiro só para eu pegar o coletivo, para eu chegar na Dutra, porque eu sou motorista de carreta, eu chegando ali, daqui uns poucos minutos eu estou indo embora. Irmãos, se fosse hoje, né, como eu fiz lá de Brasília. Lá em Brasília eu tive a oportunidade de pregar, trouxe os nomes e eu estou cuidando deles de longe. Então, mas a gente não tinha isso e eu não tive cuidado de escrever carta, eu não sei. Mas aquele moço ouviu uma vez e aceitou. Vou falar, tem pessoas perto de você que vai ouvir o Evangelho uma vez e vai aceitar. Tem pessoas que convivem com você, que está esperando você falar de Jesus. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que é quando nós chegarmos naquele grande dia, o dia que nós vamos encontrar com o Senhor, que a nossa construção não seja palha, não seja feno, não seja madeira, mas seja prata, seja ouro, que fala da glória de Deus, que fala da redenção. Esse mundo está precisando de testemunha, e aqui estão as testemunhas do Senhor. Irmãos, Deus está disposto a fazer milagre. Deus está disposto a fazer milagres. Deus quer fazer isso, mas Ele precisa dos instrumentos. Onde estão? Aqui estão os instrumentos. Aqui está a nação santa, o povo adquirido, o povo peculiar de Deus. Aqui estão o povo que foi chamado das trevas para a luz.
que tem uma mensagem. Mas o que adianta se nós sabemos o caminho, mas não apontamos o caminho? O que adianta se nós sabemos o remédio que cura a doença, mas não damos esse remédio para as pessoas? Essa menina, ela me parece que ela, sem conhecer, não está explícito, sem conhecer, Coríntios 15, 58, que diz: sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Meu irmão, você deve procurar cada oportunidade. Claro que você tem que ser prudente, né? Você é um pedreiro, você não está lá para ficar pregando e com a colher parado, mas no tempo certo, falar de Jesus. No tempo certo, dizer para aquela pessoa que convive com você: irmãos, você teria paz se a sua vizinha morresse hoje? Você teria paz na sua alma se a sua vizinha morresse hoje? Você chegasse lá e falasse: fulana morreu. Você teria paz no seu coração? Eu falei: não, mas eu falei de Jesus. Eu falei: irmãos, que Deus nos ajude, que a nossa construção, que aquele dia nós cheguemos lá no céu, o Senhor vai dizer: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Eu estou orando cada dia, pedindo que Deus me desperte, que Deus me faça, né, realmente testemunhar do Senhor. Eu quero dizer uma coisa: primeiro é o nosso testemunho, que aquela menina tinha postura, aquela menina tinha caráter, e quando ela falou, ela convenceu a esposa, a esposa falou para o general falou para o rei. Olha onde que ela chegou, a quem ela atingiu. Que Deus nos ajude, que nós não tenhamos naquele dia, sejamos envergonhados diante do Senhor. Mas eu creio, irmãos, nós temos que nos despertar, firmes e constantes e abundantes. Vamos ser mais abundantes na obra do Senhor. Vamos procurar, né, aquilo que eu posso fazer, mas abundância é aquilo que sobra. É isso que Deus está falando conosco, que nós podemos fazer mais. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que Deus nos desperte. Saiba de uma coisa: Deus vela pela sua palavra. Mais uma que eu nunca esqueci. Tinha uma irmã chamada Helena, e ela pregou sempre para a vizinha lá em Fabriciano, falando para a vizinha dela: olha, Jesus é maravilhoso, eu queria que você conhecesse. Aquela mulher nunca teve tempo. Por mais que aquela irmã insistiu, aquela mulher não foi. Mas chegou um dia que aquela mulher chegou para a irmã Helena e falou: dona Helena, a senhora já falou tanto para mim que esse Jesus da senhora faz milagre, e eu preciso de um milagre. Ela falou: o que é? Ela falou: o neném engoliu um alfinete da fralda, e o alfinete está no pulmão, parado perto do pulmão do menino, e o médico tem que operar, e eu não posso fazer isso, eu não posso nem contar para o marido que está no serviço, e a senhora fala que Deus faz milagre, então se Deus faz, eu vou pedir para a senhora orar. E aquela irmã falou: então, vem. A criança só gemia. Irmãos, é a nossa falta de fé, porque Deus opera milagre. É a nossa falta de fé que impede, mas Deus opera. Aquela irmã orou, e a mulher foi embora com a criança gemendo, e a irmã entrou no quarto, falou com as filhas dela assim: olha, eu estou ali no quarto, não me chame para nada, eu preciso conversar com Jesus. Mas a mulher voltou, foi no médico. Por quê? A criança parou de gemer, a criança pegou uma madeira, e aquela irmã então voltou, falou: dona Helena, eu vim falar para a senhora que o Jesus da senhora faz milagre, eu quero ser crente. Por quê? Falou assim: levei o menino no médico, o médico fez o raio-x de novo, e não tem pulmão. E o médico perguntou assim: essa criança evacuou? Evacuou. A senhora deve ter saído, mas que ia sair aberto, né? Era mais fácil crer que um alfinete aberto tivesse saído do que crer que isso para ele, né?
A irmã falou, não, doutor, eu examinei com a mão. E o alfinete não estava, mas que Jesus tirou. O Jesus da dona Helena tirou o alfinete. Irmãos, o Senhor disse, eu velo pela minha palavra. Vamos falar a palavra e Deus vai cumprir. Fala a palavra e Deus não vai falhar, porque Ele nunca falhou. Que Deus nos abençoe, por sua graça. Querido Deus e Pai, Senhor, nós estamos diante de Ti. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos conceda graça, nesta hora difícil do mundo, Senhor, que nós tenhamos a mensagem nos nossos lábios. Senhor, que o nosso coração, Senhor, se encha de amor pelos perdidos. Senhor, que nós venhamos, Senhor, testemunhar de tanta bênção que temos recebido, Senhor. E muitas vezes nos temos calado, temos sido testemunhas, Senhor, que não diz que viu, que não diz que sabe, mas nós somos testemunha que vimos e sabemos que o Senhor é Deus. Pai, abençoa-nos nessa noite. Nós te pedimos, Senhor, nós queremos ter um propósito diante do Senhor, que o teu nome seja glorificado. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.